Como vão, amigos do Seara de José? É com muita alegria que eu aceitei o convite do Zé, pelo muito carinho que tenho por todos vocês, lembrando até da Dona Helena, mãe da Isabel, a Alcina e tantos amigos nessa casa. E o que foi nos pedido é um comentário breve sobre o capítulo A Felicidade, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a lição A Felicidade não é deste mundo. Essa lição, ela é de François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot. Ele foi cardeal em Paris e ele desencarnou em 1862. E essa mensagem ele deu pouco tempo depois, em Paris, em 1863, provavelmente, na Sociedade Espírita de Paris, e o Evangelho só seria lançado em 64. Então, foi logo após o desencarne, ele deu essa mensagem, de forma que, provavelmente, embora tendo afinidade com a falange do Espírito de Verdade, sendo que foi convidado para falar na Sociedade Espírita Parisiense, ele estava envolto em pensamentos ainda bem próximos do encarnado, porque estava desencarnado há pouco tempo, né? E ele inicia no primeiro parágrafo narrando os comentários que normalmente as pessoas expandem de si, verbal ou mentalmente, né? Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, né? E ele comenta que essa aflição, ela está em todas as classes sociais. Lembrando que ele, como religioso, deve ter tido contato, né, com todas as aflições das mais variadas classes sociais, né? E ele comenta, né, que geralmente o foco, aquela imagem, nossa, ele está tão feliz quando alguém comenta, é que ou a pessoa está rica, ou ela é bonita, ou jovem, ou tem poder, né? Então, que essas ambições seriam que trariam a felicidade, a beleza, a juventude, a saúde, o poder, o dinheiro. E ele diz que todas essas pessoas que estão, de alguma forma, vivendo um momento na encarnação que estão com esses atributos, elas não estão felizes, felicidade no sentido de plenamente satisfeito e nada te gera problemas. E ele diz, nem mesmo quem está com todas essas questões reunidas, ou seja, estou rico, belo, saudável, cheio de poder, no caso atual, que é muito fama, sou conhecido por tantas pessoas, né? Que nem isso traz a felicidade para o espírito. E ele disse que, diante disso, essa frase é importante. É inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Ele diz, é inconcebível. Inconcebível a inveja perante aqueles que estão numa encarnação que aparentemente me parece mais fácil. Essa é uma coisa muito importante, porque sem a gente perceber, muitas vezes a gente formaliza essa inveja, o desejo de ter o que o outro tem, porque nos dá a impressão que a vida do outro é melhor que a nossa. E ele coloca que isso é inconcebível. Porque ele diz que nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Ou seja, o que ele quer dizer? Primeiro, é inconcebível desejar porque eu não sei o que é a vida do outro. E ele também terá tarefas e desafios a desempenhar. Quando ele diz que cada um tem o seu quinhão, quer dizer, cada um de nós tem um planejamento reencarnatório. E nós estamos aqui encarnados para evoluir. E toda evolução se processa com experiências, porque é a experiência que é um processo educativo.
Então, de maneira bem simples, vamos supor que eu quero adquirir como virtude real do meu espírito paciência. Ora, uma virtude, ela só se torna realmente uma composição do meu espírito quando eu jamais trair a paciência. Então, ela se incorpora a mim, sob em qualquer situação eu serei paciente. Se eu desejo desenvolver essa virtude, eu vou ter um planejamento reencarnatório estruturado em situações que me possibilitem expandir paciência. Ora, se eu vim construir a paciência, impossível que eu tenha uma encarnação inteira que eu não seja incomodado, porque senão eu nunca vou ter que lançar mão dessa virtude. Impossível que eu não tenha dificuldades físicas, porque senão eu não vou ter experiências que me façam lançar mão dessa virtude. Então, todos têm o seu quinhão de luta, de desafio, que foi planejado para que nesse momento da luta, a virtude brote em mim, nasça, né? Fruto da experiência. E aí ele diz, então, se aqui é um ambiente de luta, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela, uma única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Veja bem, ele era um cardeal. Falou, aqueles que pregam isso iludem e enganam aqueles que o ouvem. Por quê? Porque isso é uma mentira. Porque é impossível eu alcançar se eu encarno a existência sobre o ponto de vista de uma única existência, como ser feliz, perfeito, bem-aventurado numa única existência. Impossível. E impossível também que só neste planeta, nesse padrão de experiências mais pungentes que é a prova e expiação, onde eu preciso de experiências fortes para fazer sair de mim a virtude, seja a única escola do universo inteiro. Ele diz, em sentido geral, afirma-se que a felicidade é uma utopia, cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Essa felicidade que ele está falando, essa felicidade material, de ter tudo na vida material completamente satisfeito. É uma ilusão imensa isso tudo, né? Aquilo que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, e aí ele vai trabalhar o conceito. Porque se eu me apegar na matéria, tudo que faz parte da matéria, ela tende a se desorganizar. A única coisa que organiza a matéria é o espírito ligado a ela. Então, se eu me apegar às situações corriqueiras da minha existência, como isso sendo a única possibilidade de eu ser feliz, realmente eu vou ter profundas decepções. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Então, é um anseio desse espírito de dizer, então, a Terra é um único instante, mas há moradas onde a expansão do espírito é infinitamente maior, porque lúcido da sua realidade espiritual, ele consegue compreender a verdadeira felicidade, que são os gozos do espírito. E aí ele continua trabalhando. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de prova e expiação.
não por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir do que será o progresso futuro. E aí, isso eu queria destacar, que isso foi escrito há quase 200 anos atrás, 1863, quase há 200 anos atrás. Os progressos materiais que já realizaram nesses últimos 200 anos e tornaram a nossa cultura, a rotina dos nossos hábitos do espírito encarnado completamente diferentes daquela época, né? E aí ele comenta que pelo progresso realizado hoje, nós podemos imaginar o progresso do futuro. Isso ele comentou há 200 anos. E o progresso hoje, quase 200 anos depois, nós podemos imaginar o que será a civilização futura, as condições sociais e a realidade do espírito reencarnado, que muito, muito irá se transformar nesse processo de transição para a regeneração que nós estamos. Essa é uma tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. A doutrina espírita ela traz o compromisso com Jesus de preparar a humanidade para a regeneração, porque a regeneração ela só é possível quando o espírito encarnado passa a se enxergar como espírito encarnado, e não como homem. E não como homem numa experiência, que às vezes tem experiências espirituais. Não, eu sou um espírito que temporariamente está numa experiência material. Só com a visão do espírito nós teremos condição de compreender o que seja a regeneração. Por isso, essa é uma mensagem muito esperançosa. Nós precisamos começar a viver como espíritos, mesmo encarnados. Porque se eu começar a viver como espírito, mesmo encarnada, eu começarei a entrar em sintonia com a verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, que é de ser um espírito em evolução. Então eu vou compreender o que é estar feliz quando estou numa prova de paciência. Muito obrigada, irmãos. Espero que eu tenha ajudado e desejo sinceramente que todos nós estejamos muito fortes e dispostos para o que Jesus espera de nós.